Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Patrimônio Cast. Hoje a gente tem convidados muito especiais. Para começar aqui com o meu apresentador aqui, parceiro, Felipe Rodrigues. Olá, pessoal, todos muito bem-vindos ao Patrimônio Cast. Hoje a gente está aqui realmente com celebridades maringaenses, né? São pessoas aqui que a gente admira muito e que revolucionaram a alta gastronomia de Maringá. Verdade, isso é verdade. O nosso tema, a gente vai falar sobre fome de sucesso. Já tô dando um spoiler aí, só pelo tema, né, de quem vai estar aqui com a gente. E a gente vai falar um pouquinho sobre como a alta gastronomia maringaense colabora com a rentabilidade dos investidores no Cidade Aruna. E para falar sobre esse tema, a gente trouxe aqui pessoas muito relevantes no mercado de alta gastronomia aqui de Maringá. Um grupo que está no mercado já tem 9 anos. Já são 7 casas entre bares e restaurantes do Grupo Qualitá. E eu trouxe aqui para falar com a gente o diretor de operações e o diretor financeiro do Grupo Qualitá. Guilherme, por favor, se apresente para a gente. Thiago Abrão, sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Eu sou o Guilherme Morrone, somos lá do Grupo Qualitá. E vamos lá, estamos preparados aí bater um papo com vocês e falar um pouquinho da nossa trajetória. É legal. Legal. Obrigado, pessoal, pelo convite. Muito legal estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da nossa história, poder falar um pouquinho sobre os novos empreendimentos aí, o que a gente tem buscado e as novidades ainda para 2024, que tem bastante coisa para a gente falar hoje aqui. Legal, gente. Vocês hoje estão posicionados como um food service, né, de culinária mundial. E o que a gente quer entender aqui, primeiro, é a história de vocês. Conhecer um pouquinho quem que é o Guilherme, quem que é o Thiago, como que vocês se conheceram, se já são amigos de infância, né? E como que nasceu o Grupo Qualitá e todo esse conceito de food service aqui dentro da nossa cidade. Legal. Bom, então, eu em 2011 comecei a empreender lá no Mercadão, onde nós estamos hoje. Foi um desafio que nós entramos no empreendimento a nível de administração. E tínhamos uma dificuldade grande lá para trazer lojistas, porque na época o empreendimento a coisa não estava acontecendo, ninguém acreditava no projeto. E eu e o Thiago sempre fomos amigos de infância, e o Thiago sempre gostou muito de gastronomia, eu trabalhava com a administração do empreendimento. E aí em 2015 nós tivemos a ideia de iniciar o nosso primeiro negócio, que foi o da Aso Sushi Bar, que completou 9 anos agora de história, graças a Deus aí um projeto que teve muito sucesso, foi o embrião aí para a vinda de todos os outros restaurantes. E aí começamos em 2015 com o da Aso e ano após ano, graças a Deus, a gente foi empreendendo com uma operação nova. E hoje estamos com 8 operações, indo para 10 agora no final do ano. Já são 8. São 8. E a gente fica até, eu escutando você falar, me emociona, porque são lugares... Primeiro, Maringá é um celeiro de bons empresários, né? E a nossa cidade, ela é feita por nós. A nossa cidade não é feita pelo prefeito, pelo vereador. Somos nós, empresários, que fazemos Maringá o que ela é, né? E o que vocês entregam, as entregas que vocês fazem para a nossa cidade, é coisas que a gente frequenta e que a gente consome semanalmente. É difícil uma semana que a gente não frequenta um dos restaurantes de vocês. E isso faz parte não só do momento que a gente está com fome, mas faz parte da nossa história. Talvez alguns momentos mais felizes da nossa vida a gente vive nos restaurantes de vocês. Né? E isso para nós é muito, muito relevante, é uma satisfação muito grande ter vocês com a gente. Fala um pouquinho para nós, um pouquinho mais, é uma curiosidade minha. Da onde veio a inspiração para cada um dos restaurantes? Quando você, por exemplo, vai montar o da Aso ou o Manaia, aonde você busca inspiração? O que te inspira a fazer exatamente aquilo daquele jeito? Né? E a gente vai chegar ainda lá, mas é um assunto que eu quero abordar sem falar na arquitetura que vocês colocam dentro de cada projeto, que é um negócio que é impressionante. Mas vamos falar primeiro do conceito e da ideia de gastronomia. Legal. Gente, só assim, para quem está nos assistindo, talvez nem todos saibam todos os restaurantes. Se vocês puderem também falar para a gente. Eu vou falar em ordem cronológica aí do que foi Isso. acontecendo desde 2015. Quando a gente fala 9 anos, para nós parece que foi muito tempo. Mas 9 anos é uma empresa muito, muito recente ainda. Você parar para analisar o mercado das grandes empresas, 9 anos é pouco tempo.
E graças a Deus, em 9 anos, a gente conseguiu caminhar bem acelerado e vamos aí para 9 anos, 10 marcas praticamente. Então, como o Guilherme disse, é quase uma marca por ano. Tivemos ainda no meio um gap da pandemia, que dificultou bastante o nosso negócio, mas hoje a gente conta com o da Aso, que foi a primeira casa, o Oca, na sequência o Manaia, após isso veio Fogo e Vino, depois Origem e Dominique. E nesse meio do caminho, o Leandro, que é o nosso terceiro sócio, que é fundador do Rabaneiro, que o Rabaneiro começou antes da ASO ainda. Nesse meio do caminho a gente trouxe o Leandro para dentro, a gente iniciou uma sociedade junto e posterior a isso a gente fez uma fusão das empresas. Então o Rabaneiro acabou entrando para o grupo Qualitá também e hoje a gente opera toda a nossa estrutura juntos. Então cada um dentro da sua diretoria, hoje é muito bem definido dentro do nosso negócio. E você estava perguntando anteriormente sobre os projetos, as ideias, a gente busca muito tendência de mercado. O da ASO inicialmente não era para ser um restaurante japonês, era para ser um bistrô. Há 9 anos atrás, Maringá era muito carente na área de gastronomia. A gente lembra as referências que a gente tinha, eram poucas opções, pequenas operações na cidade, e a gente começou a desenhar uma ideia de um restaurante. O Mercadão já tinha o Oca na época, que era de um outro operador, a gente comprou ele posteriormente. E o Oca dava muito certo, ele era um bistrô. Nós falamos, vamos fazer outro bistrô aqui que a gente vai surfar na mesma onda. E aí, no meio do caminho, um dia em reunião com o Guilherme, a gente teve um insight de fazer um restaurante japonês. E a gente sempre busca as nossas referências fora, a gente vê o que é tendência de mercado, o que está... São Paulo, a gente fala, São Paulo está 2 anos à frente de Maringá. O que está legal em São Paulo hoje, daqui 1 ano, 2 anos, é tendência aqui. Então, a gente busca muita referência lá. E na época a gente esteve em São Paulo fazendo um benchmark e a gente acabou entendendo que o restaurante japonês é a melhor opção. E nesse meio do caminho a dúvida, vamos montar um rodízio ou vamos montar um à la carte? Na época, no nosso estudo, Maringá tinha 40 restaurantes japoneses e todos eram rodízio. E um chefe de Maringá muito conhecido hoje, mundialmente, que é o Alberto Lindegraf, tinha acabado de inaugurar uma operação em São Paulo, que era o EPSI, e a gente foi visitá-lo e já conhecíamos da cidade. E a gente levou essa demanda para ele, que a gente estava na dúvida do que a gente faria. E ele deu a decisão ali, disse, cara, vai pro à la carte, você vai brigar sozinho. Se você for pro rodízio, vai brigar com mais 40. Então, segue uma linha que ninguém segue, que vai ser muito mais fácil para vocês. Então, eu acho que ali foi o ponto de partida. E pós isso, todas as outras marcas foi sempre buscando tendência de mercado. O que o mercado precisa, o que Maringá ainda não tem, o que dá para a gente trazer e agregar para a área gastronômica da cidade. E eu acho que um diferencial grande nosso desde o começo, como eu estava falando do Mercadão, a gente quando nós somos convidados para assumir a administração do empreendimento, o Mercadão, ele estava praticamente para fechar. Ele inaugurou em 2019 e em menos de 2 anos o empreendimento não aconteceu, né? E aí meu pai já sempre foi da área de shopping, e aí quando a gente entrou lá tinham acho que 6 lojas. Então já existia um desafio muito grande do empreendimento para a coisa acontecer. Mas existia uma grande oportunidade que, né, meu pai enxergava muito na época, eu ainda era muito novo, pelo ponto, né, pela história, pela ideia. Né, Maringá não tinha um empreendimento focado em gastronomia, era muito voltado ou a shopping ou a loja de rua. E isso eu falo muito porque isso tracionou, isso nos deu muita força para quando a gente abriu o primeiro negócio, a gente fazer a coisa acontecer. Então a gente sempre teve uma fome. Essa fome de sucesso ela é verdadeira. A gente sempre trabalhou muito no negócio, então lembro assim, até hoje, quando a gente abriu o primeiro da ASO com 25 funcionários lá, o foco que a gente tinha em fazer a coisa dar certo. Então, isso foi acontecendo, né? Como o Thiago falou, a gente sempre viajou muito, sempre buscou muita inspiração fora, porque isso eu acho que faz o empresário de todas as áreas se inovar e subir a régua, né? Que talvez nem todos fazem. Então São Paulo sempre foi uma inspiração para a gente. Eu falava isso na época do Mercadão, quando a gente administrava empreendimento para os lojistas. Falava, gente, você pega um avião, em 1 hora você está em São Paulo, pega um ônibus, na outra manhã você está lá, e você chega lá, aquilo ali você tem um mar de opções é uma escola, né? Em qualquer lugar que você vá. A gente ia muito na época, inicialmente no próprio Mercadão Municipal de São Paulo, para buscar referência. E dali, quando a gente entrou nos restaurantes, a gente começou a buscar o que era referência pra gente, né? O que São Paulo vai atrás de Nova York, do mundo, a gente vai atrás deles, né? A nível de inspiração. Então,
Isso nos ajudou muito. Isso fez com que o negócio realmente tivesse um diferencial da maioria na época. E também muito, como o Thiago falou, pelo foco de acreditar em à la carte e sair do rodízio. Também na época nós tivemos uma certa dificuldade de muita gente, será que vai dar certo? Todo mundo era acostumado mesmo a comer mais volume, a buscar rodízio. Mas a gente acreditou na ideia, nós trouxemos profissionais capacitados em todas as áreas e, assim, uma escola. A gente não tinha opção de dar errado. A gente, quando veio com o da ASO, era muito aquele questionamento, né? Vocês estão malucos, não vai dar certo. Eu trabalhava na época com um negócio da minha família, o Guilherme administrava o Mercadão, então a gente tinha 2 atividades. Então a gente abria e fechava o restaurante, mas ao mesmo tempo era no meu intervalo de almoço e no descanso da noite. Então, cedo, até a hora do almoço, a gente estava trabalhando num negócio, ia para o Mercadão para ver a operação funcionar, voltava a trabalhar à tarde e à noite. Então, o primeiro ano praticamente eram 2 trabalhos ao mesmo tempo. A gente se prendeu de muito esforço. Até conto essa história, eu vendi meu carro na época para conseguir colocar dinheiro, porque assim, e não tinha como, não podia dar errado, não tinha possibilidade da gente errar e falar, se der errado, enterra esse dinheiro e eu volto a trabalhar com meu pai e tudo. Não, pra gente tinha que dar certo o negócio. Então, a gente lembra, a gente estendia a mesa, fazia caixa, fechamento de caixa no dia, era maluco. Mas foi legal que nos ensinou muito como operar, como que é o lado de lá do balcão. Então hoje, para a gente entender também a qualidade do nosso negócio, como deve funcionar a operação, a gente acabou tendo essa experiência de passar por N setores ali dentro e saber como é feito. Então hoje é muito mais fácil a gente entender os processos e cobrar o que deve ser feito, justamente pelo fato da gente ter vivido isso no início, né? Falando da operação, quando a gente olha para a operação de um restaurante, muito se engana quem imagina que é uma operação simples, né? Quando a gente olha para uma operação, então, de 7 restaurantes, eu acho que no Mercadão são 6, né? No Mercadão são 5. No Mercadão são 5. Isso é uma operação de guerra. Né? Todo dia uma pequena operação de guerra, que é muita gente envolvida, processos cada vez melhores, né? Para você conseguir servir um volume, porque muita gente é atendido lá, sem perder a qualidade. E hoje, o Mercadão de Maringá, ele é tão um ícone da nossa cidade, difícil alguém que passa por Maringá e que não é convidado. Olha, cara, você precisa conhecer o Mercadão. Sim. Muito difícil. Né? Que ele valorizou, e os restaurantes que ali estão, e o projeto do Mercadão em si, valorizou todo o ecossistema imobiliário à sua volta. Exato. Né? Isso é um fato. Tanto que a gente estava num processo de lançamento de um produto que lançou ali perto, e a gente fez um vídeo anunciando o produto ali no calçadão do Mercadão, e esse foi o vídeo que bombou. E a gente dizia, olha, esse aqui é perto do Mercadão. Né? E isso fez com que as pessoas se interessassem muito por morar ali perto. Uhum. Né? E sobre os restaurantes novos, né? Eu vou trazer mais uma provocação aqui, que um dos restaurantes, acho que dos mais novos que você abriu, é a culinária francesa. O último, na verdade, foi o Bar Central, que é uma operação que nós estendemos no Mercadão. Né? A gente gosta muito, Gostamos muito. A gente fez uma alteração mais na parte interna de operação, mas também abriu um espaço novo para o cliente e uma marca nova. Então, que foi em dezembro de 23 agora. Último ano. O Dominique de culinária francesa é um que a gente frequenta, e a culinária francesa é uma culinária de muitos séculos, né? Os restaurantes, os chefes franceses, eles trabalhavam nos castelos, eles eram os cozinheiros dos reis. E depois da Revolução Francesa, eles saíram de dentro dos castelos e montaram os primeiros restaurantes. Sim. Então, muita coisa da cozinha, da gastronomia, como a gente conhece hoje, ela vem justamente dessa referência. Né? E quando a gente frequenta um restaurante como esse, lá no Mercadão, a gente tem a possibilidade de... Cara, é uma viagem para a França. É você experimentar a gastronomia que é uma das precursoras aí da culinária toda, como ela é posta hoje. Como foi a escolha, né? Como foi para vocês essa decisão? Cara, vamos trazer um restaurante francês. Como foi esse processo? O Dominique foi até engraçado quando nós inauguramos. Muitas pessoas falavam, cara, mas o que é comida francesa? Eu não sei se eu gosto de comida francesa. E quando eu citava alguns pratos do cardápio, engraçado que a maioria dos pratos as pessoas já conheciam. Então ela conhecia o prato, mas ela não relacionava
com a gastronomia francesa. E a escola da França, falando em culinária, em comida, é a base de praticamente tudo, todas as técnicas. A culinária francesa é muito específica, eles são muito detalhistas. A maioria dos molhos, as bases hoje da gastronomia, a maioria surgiu na França. Então, até os cardápios, como eles são postos hoje, com entrada, prato principal, sobremesa, é francês. Né? E aí, há 3 anos atrás, surgiu o Mercadão Fratello, uma nova oportunidade. O Jair nos convidou a estar lá com alguma operação. E aí nós começamos a quebrar a cabeça. O que vai sair agora? O que a gente vai montar? E aí, mais uma vez, vamos a São Paulo ver o que tá pegando, o que tá tendo lá, o que tá de novidade. E na época, o restaurante francês estava bombando. Tinha inaugurado 5, 6 operações de restaurante francês. Nós fomos no Le Jazz, que já é mais tradicional. Nós fomos no Madame Suzette, que era do Rodolphe de Sainz, tinha acabado de abrir. O próprio presidente do Jacan, bem focado em gastronomia francesa. Teve mais uns 2 agora que de cabeça eu não vou lembrar. Então, o que acontece? A gente vai para São Paulo, ele já mastigou o que ele viu fora. Então, a gente já está mais abrasileirado ali, entende o que vai funcionar melhor aqui. E aí fomos a São Paulo, restaurante francês. Tá no hype, eu acho que dá para trabalhar com uma arquitetura diferente, vai ter um atrativo e, uma comida fácil. O Guilherme, até na época quando a gente chegou lá e falou, cara, mas é muito difícil, comida francesa. E a hora que a gente começou a frequentar alguns restaurantes, uma comida maravilhosa, não é tão complicado assim. Então esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto e agora? Qual a segunda marca que nós vamos trazer para o Fratello? E a gente começou a entender que Maringá não tinha um restaurante especializado em frutos do mar. Nenhum. Todos os restaurantes que estão em Maringá têm frutos do mar, mas nenhum especializado em peixe e frutos do mar. E aí, através disso, a gente começou a visitar alguns restaurantes mediterrâneos. Também estava numa crescente em São Paulo, esse tipo de gastronomia, e foi quando veio a ideia de trazer o Origem também para cá. Que é um restaurante com arquitetura incrível, né? É encantador, é gostoso estar num lugar como aquele. Até porque a comida mediterrânea, ela é uma encruzilhada, ela é uma junção de vários povos, né? Ela começou lá atrás, principalmente com os egípcios, os gregos, depois os romanos, até que depois o mundo ele se pôs como ele é, dividido em países. E a comida mediterrânea, ela sofreu muito referências ali das cruzadas, da Rota da Seda, que trazia ervas, temperos, né? E é uma comida, realmente é uma experiência, e a junção dela hoje, a comida mediterrânea é considerado a mais saudável do mundo, né? Ou uma das mais saudáveis do mundo. E aí, já que a gente entrou nesse viés aí de um restaurante mediterrâneo, o que é a arquitetura daquele espaço, né? Não só daquele. Todos os restaurantes de vocês, ele tem alma. E isso é o que eu mais único. gosto. Cada um é alma e um projeto único, específico, totalmente diferente dos outros. Que transporta a gente para aquele lugar. Não é só comida. A gente é transportado para um outro país quando a gente frequenta um restaurante desse. Quando a gente começa a compor o projeto, a arquitetura, a gente pensa em todos os detalhes, não é somente o projeto. Nós temos uma arquiteta hoje que faz todas as nossas casas, uma arquiteta fenomenal, minha esposa, então é mais fácil de trabalhar em casa. Então a Camila, ela tem essa sensibilidade de entender cada projeto, seguir uma linha diferente em cada um deles, e ela tem entregue aí projetos maravilhosos para nós. Mas além do projeto em si, a gente pensa em outros fatores, né? Desde a louça, desde o talher, do uniforme. Então tudo isso compõe para essa atmosfera dessa experiência. Igual o Origem, para mim, também é um dos restaurantes que eu mais gosto. Porque ele é claro, parece até, eu falo, só falta o mar aqui na frente. Exatamente. Ele é muito leve, é uma arquitetura que te transporta realmente para um ambiente de calmaria. O Dominique não, o Dominique já é vermelho, pesado, é um ambiente mais noturno, que também te transporta para a França. Ali você está em Maringá, em 2 minutos você caiu para dentro da França. Então acho que todos os nossos projetos a gente tenta transportar o nosso cliente para um lugar diferente. Eu acho que é algo que, como você estava falando, a gente busca em todos os nossos negócios um ambiente muito além somente da gastronomia. Mas a gente busca muito hospitalidade, vender uma experiência. Isso vai muito além de um bom prato, né? Então, os projetos são muito inspirados mesmo e pensados em todos os detalhes, porque a própria experiência à mesa para a gente é algo que tem um valor muito grande, né? Quantas famílias estão ali
celebrando um momento, um aniversário, ou desfrutando de algo, ou quantas reuniões são feitas ali, fechamentos de negócio, encontros, próprio Dia dos Namorados, que é uma data tão importante, como inúmeras outras. Isso a gente valoriza muito. E a gente vê que o poder de decisão do cliente, ele hoje vai muito além somente se o estabelecimento tem um bom prato ou tem um bom drink, mas sim o que o contexto ele oferece. O quanto ele se sente bem ali. Como ele se sente bem, ou como que é o espaço. A gente tem muito essa preocupação também de ter um ambiente democrático onde as pessoas se sintam à vontade, não fica aquele algo muito nichado, sabe? Para eu ir lá eu preciso estar muito específico. E essa sempre foi uma característica do Mercadão de Maringá que a gente tentou e tenta, né, transportar para o Fratello, que é um ambiente onde todos estão à vontade, né? Se você está saindo da academia, se você está saindo do trabalho, ou se você vai com uma roupa mais bem arrumado, tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz. E isso é algo que não é tão simples na prática, né? Às vezes muita gente busca isso na teoria, mas na hora que o estabelecimento fica pronto, a gente tem que entender daí a percepção do cliente. Então isso é algo que a gente trabalha diariamente. Também, só por último, falando do desafio da origem do Dominique, quando nós fomos montar essas operações, nós já tínhamos praticamente todas as culinárias no Mercadão e no Rabaneiro. Então começa a virar um desafio, porque você fala, vou abrir um negócio novo, eu não posso abrir concorrente, porque senão eu vou dividir, eu não vou somar público. E também com o desafio do Fratello ser na frente do Mercadão. Então a gente tinha esse ponto positivo de que o espaço como um todo, né, a área ali está muito consolidada, mas ao mesmo tempo está na frente do nosso, né? Por um lado é nosso, mas por outro, se eu tirar público do Mercadão de Maringá e levar para o Fratello, eu não tive vantagem. E aí entra novamente essa busca nossa por São Paulo, também por outros locais. A gente já viajou mais antes, que depois que você casa, tem filho, diminui um pouquinho. Mas, cara, a gente sempre foi muito sedento em ir para fora, ir para Nova York, você vai para a Europa e você vai olhando coisas e pesquisando e entendendo essas tendências, que é o que a gente vê muito que São Paulo faz, Rio e outras cidades, para a gente aplicar aqui. O desafio grande é sempre conseguir trazer algo que está dando certo, mas ao mesmo tempo entendendo a cultura local, o consumidor local, porque também existe, né, algumas dificuldades de você pegar um case num grande centro e trazer para o interior, para uma cidade, e a coisa muitas vezes não acontecer. Então a gente toma esse cuidado, mas ao mesmo tempo Maringá, eu falo muito abertamente, o cidadão maringaense, o nosso cliente, ele é muito grato. A nível geral, o maringaense ele valoriza muito o comércio local, ele valoriza muito as operações que abrem na cidade, e isso a gente vê muito pulsante. Então, quando abre um estabelecimento, as pessoas vão, elas frequentam, quando tem algum problema, elas reclamam, mas depois elas voltam. E a gente já, nessas pesquisas que a gente faz até de expansão, às vezes a gente escuta algo diferente um pouco de outras cidades. O cara não vai muito, ou a população daqui viaja muito, não frequenta muito estabelecimento, né, o comércio da cidade. Então a gente é muito grato e por isso, até hoje, né, em 9 anos, que a gente, nas expansões, a gente ainda não saiu de fora, para fora de Maringá. Né? Muita gente fala, por que vocês não estão em outras cidades? Vão para Londrina, Curitiba? Eu falo, cara, Maringá é uma cidade tão... que a gente acredita tanto, que tem um poder tão grande, que aqui acho que a gente pode dobrar o nosso tamanho de unidades, porque é uma cidade, né, e o próprio empreendimento que nós vamos falar depois, ela é tão viva que ela abre novas frentes e ela permite com que você não fique ainda consolidado de falar, cara, não dá mais para abrir nada aqui, que eu não vou ter resultado. Então, isso é algo que nos move, né, aqui na cidade. E sobre essa questão do cliente, é muito interessante que às vezes clientes que a gente não tem nem tanta afinidade, quando viajam, vão para algum lugar, eles mandam vídeo, fotos do restaurante. Pô, tô aqui, tô na Itália e lembrei de tal lugar. Pô, tô comendo esse prato aqui, mas eu prefiro do Rabaneiro. Eu prefiro esse... Então, assim, são referências muito legais e você vê que o nosso cliente nos prestigia muito. Então, pessoas que você não tem nem tanta relação, tá preocupada e tá te mandando um feedback ali de elogio, um feedback positivo, dizendo que ela prefere estar em Maringá do que às vezes onde ela tá fora. Então, isso é muito legal. A gente habituou muito o pessoal, a gente tenta trazer uma qualidade excepcional no que a gente faz, a gente busca, a gente é frequentador dos nossos negócios, nós estamos todos os dias lá e a gente é muito crítico, então a gente sempre vai
dia a dia melhorando um pouquinho mais. E a gente vê isso quando a gente recebe esse tipo de mensagem. O cara tá, às vezes, num mega restaurante, num lugar extremamente renomado, ele fala, pô, eu prefiro a tua massa em tal restaurante, eu prefiro o teu prato, o teu drink. Então, isso para nós é muito legal. E a gente falou aqui dos restaurantes, né, mediterrâneo, cozinha francesa, restaurantes que são que têm uma gastronomia um pouco mais rebuscada, e passamos direto pelo Fogo e Vino, né, que trouxe, pelo menos para mim, ou permitiu, o Fogo e Vino, cara, acendeu o meu olhar para eu ir almoçar no Mercadão. No meu dia a dia durante a semana. Na rotina do dia a dia, não só nos horários mais justamente porque ele traz pratos muito gostosos, é uma gastronomia muito especial, ele vem servido empratado, né, no mesmo padrão que a gente acompanha no Mercadão, né, e com um preço que permite que as pessoas almocem lá no seu dia a dia, né, permite que as pessoas vão lá fazer reuniões, até porque o Mercadão ele não é o espaço de você ir comer e ir embora. Ele é um espaço para você aproveitar ele na magnitude toda que ele tem. Exato. Seja para você fazer negócio, seja para você confraternizar com a família. Quando a gente se prepara para ir no Mercadão, se prepara para ir para ficar horas lá, não para comer e ir embora, né? E aí o Fogo e Vino veio com essa pegada aí que acendeu pelo menos o meu olhar para ir almoçar no Mercadão no dia a dia da minha rotina. A gente quando, também falando, né, nos desafios do Mercadão, quando a gente começou a crescer no empreendimento, e hoje, com as 5 operações, são praticamente 600 lugares que nós temos para atender os clientes. E aí, com esse objetivo de abrir todos os dias, então a gente não fecha, segunda a segunda, das 11 a praticamente a meia-noite. Só fecha Natal e Réveillon. Só Natal e Réveillon, que são 2 datas, né, que a gente não abre mão, o dia 25 e o dia 1º. E aí, atender o cliente em todos os horários. Então, falando em almoço executivo, por exemplo, que é uma especialidade desse cardápio que você está trazendo do Fogo e Vino. A gente sempre quis ter esse público, receber esse público, né? E como receber e como gerar fluxo num horário que é curto, porque todo mundo está a trabalho, você não tem o tempo do final de semana, e você tem que ter um ticket parelho com o almoço executivo, né? Uhum. A gente consegue vender pratos bastante, até um volume legal do cardápio da noite, mas você tem que ter um cardápio diferenciado para o cara que vem para almoçar, né? Porque isso é em todo local. E aí entrou o Fogo e Vino com essa proposta de vir com uma parrilha, vir com um foco mais em carne, porque também dentro do crescimento, ele veio depois do Maná e do Oca, então o Oca com uma pegada de um bistrô, o Maná é com uma pegada de uma forneria, que nós trouxemos aquele forno, né, de fermentação natural, com as focaccias, as pizzas, e o Fogo e Vino com essa ideia de ter uma parrilha argentina, uma carne, e também oferecer um cardápio para trazer esse público do almoço, principalmente durante a semana. Então hoje a gente tem um público e um fluxo praticamente aí de quase 14 mil pessoas mensais no Mercadão. Então para você receber 14 mil pessoas, por mais que o foco maior sempre, o fluxo maior é no final de semana, cara, você tem que atacar e tem que conseguir agradar e trazer na mente desse cliente de segunda a quinta-feira, que aí entrou, né, esse objetivo do almoço, porque a gente via, né, cada vez mais Maringá crescendo, as pessoas estão saindo do almoço em casa. Tem muita gente que almoça em casa ainda, mas tem muita gente que, como um grande centro, almoça na rua. Então aí veio essa busca e, graças a Deus, a gente tem conseguido entregar um fluxo legal nesse horário. Esse ano em específico, a gente deu uma guinada muito grande no almoço. Segunda, terça e quarta, que teoricamente são os dias mais tranquilos. A gente, quando chega no Mercadão, a gente às vezes assusta, que a gente almoço em casa, dia de semana, e quando eu volto, o estacionamento lotado, não tem vaga. De terça, quarta. Segunda-feira agora tava cheio o estacionamento. Então a gente tem visto cada vez mais as pessoas buscando almoçar fora de casa, buscando um almoço que ele tem um atendimento exclusivo, tem um garçom, consegue pedir um prato com preço atrativo. O almoço executivo do Fogo e Vino hoje, ele passa por todas as casas do Mercadão, então esse cardápio ele circula no Manaia, no Oca, no próprio da Aso, que é japonês. Então, assim, a gente tem visto essa busca cada vez maior pelo almoço executivo. Tem as pessoas que vão realmente para um à la carte, que querem tomar um vinho, às vezes fechamento de um negócio, acabam ficando, estendendo o dia inteiro, porque o Mercadão não fecha também, a gente abre 11h30, vai até meia-noite. Então, às 2, 3, 4 horas da tarde, se alguém quiser almoçar lá, o restaurante está preparado para atender. E a gente tem visto essa crescente do almoço realmente. Antigamente, Maringá, a opção de almoço era o quê? Self-service. Você vai lá, pega uma bandeja, vai servir, almoço, tem que ir embora.
Então a gente conseguiu trazer isso para o Mercadão também, essa experiência do almoço dia de semana, um pouco mais confortável. Maravilhoso. É muito legal. Os restaurantes, hoje vocês criaram um ecossistema em que vocês atendem desde o simples no almoço, Sim. quanto eu quero ir lá tomar um vinho com alguém num lugar descontraído, eu quero fazer uma reunião de negócios no Mercadão, eu tô com uma data especial que eu quero comemorar de forma diferente, num dos restaurantes de vocês. Então hoje vocês conseguem abraçar um público muito grande. E eu não sei se vocês conseguem enxergar hoje a relevância que os restaurantes de vocês, o grupo Qualitá, ele tem hoje dentro da cultura maringaense. Eu não sei se vocês conseguem ter uma visão clara do quanto vocês são importantes hoje para a nossa cidade, da relevância que tem. Isso já faz parte do maringaense, do dia a dia, das comemorações, das datas especiais, né? Como que vocês enxergam isso hoje? Vocês são maringaenses, nascidos aqui? Somos nascidos aqui e é muito engraçado isso, porque nosso dia a dia é tão corrido, são tantas coisas acontecendo, que às vezes quando a gente faz uma reunião de equipe, que a gente olha lá 200 colaboradores, a gente se assusta, porque no dia a dia você não tem essa percepção. E quando a gente ouve algo como você está dizendo agora, para nós a gente para um pouco e começa a pensar sobre o nosso negócio, porque na correria do dia a dia isso passa batido. Então, às vezes quando vem alguém de fora, alguém de uma distribuidora de bebidas, pessoal da Campari, o Bar Central foi case na Convenção Mundial da Campari, na Itália. Então, o Bar Central, o mundo inteiro viu ele. E às vezes é só quando a gente tem esses momentos que a gente para, que alguém vem e traz uma mensagem como essa, a gente consegue entender a magnitude do nosso negócio. Porque no batidão do dia a dia a gente está ali trabalhando, buscando crescer, buscando coisas novas, mas realmente, amigos de fora, pessoas de outras cidades, quando a gente encontra, fala, cara, eu preciso voltar para Maringá que eu quero ir no teu restaurante, eu quero comer tal prato. Então, a gente, quando tem esse tipo de mensagem, a gente entende realmente o tamanho que tem se tornado aí o nosso negócio. Eu acho que muito da gente viver mesmo o dia a dia do empreendimento, dos negócios, o nosso negócio ele requer muito isso, então a gente, desde o primeiro negócio, a gente sempre acreditou muito e acredita muito em gestão, né, em governança, em ter um negócio no qual ele tenha uma administração organizada e não seja aquele negócio que depende do dono estar atrás do balcão ali para a coisa rodar. Isso também fez com que a gente conseguisse ter um crescimento nesse período tão grande, por acreditar em gestão, mas ao mesmo tempo a gente nunca perdeu esse hábito de estar no dia a dia. Então, fico feliz pelo que você falou, mas isso é o que nos move. Quando a gente está no final de semana, quando a gente está lá almoçando, jantando e recebe vocês ou recebe um cliente, escuta isso. Cara, fui para São Paulo e não comi bem como eu comi aqui. Cara, comemorei o aniversário da minha esposa, pedi minha mulher em casamento, estou com os meus filhos aqui, né? Novamente falando sobre a experiência à mesa. Isso é algo muito importante. As pessoas que estão lá, a gente tem uma responsabilidade muito grande em cima disso. Então, isso é algo que faz realmente a gente ter força e continuar crescendo. Como o Thiago falou, cara, às vezes, na maioria das vezes na correria do dia a dia, a gente nem para olhar o tamanho do negócio, muitas vezes o número de funcionários ou o número de clientes atendidos, porque a gente tem tanta responsabilidade e foco em fazer a coisa acontecer e a rotina nossa é tão corrida que ao mesmo tempo você fala, cara, é bom parar às vezes e olhar um pouco e agradecer a Deus por tudo que tem acontecido, né? Nessa trajetória. A gente que passou por pandemia e hoje tem um resultado como esse é muito satisfatório, porque eu falo, aquela época ali de 20 a 22 foi uma época muito difícil para o mundo e também principalmente para o nosso negócio, setor de eventos em geral. O Felipão sabe bem disso. E cara, ali foi algo que realmente fez a gente falar, será que nós estamos no caminho certo ou não? E aí tendo essas respostas, porque muitos quebraram, muitos não continuaram, muitos venderam, mudaram de ramo, mas essa responsabilidade, esse trabalho que a gente sempre colocou os valores em primeiro lugar, de ética, respeito, honestidade, fez a gente estar aqui hoje e faz a gente continuar crescendo agora nesses empreendimentos novos, como eu falei, por ter o cliente sempre firme com a gente, valorizando, indo lá em todos os momentos, desde um happy hour às 5:30 da tarde até 1 hora do jantar, com todos os públicos, a gente vê muito isso. Molecada de 17, 18 anos lá
e pessoas de 25 a 30, 40 a mais, 50 a mais. Até o estudo é legal do nosso público, que a gente não tem um nicho específico que você fala, é só molecada, é só pessoa mais velha. A gente atende todo mundo e todo mundo que está sentado ali, como eu falei, independente do que está vestido ou do momento, está feliz e está se sentindo à vontade. Então isso é muito satisfatório. E hoje é muito mais fácil para mim entender uma conversa que tive acho que foi com o Thiago uma vez, que eu tive lá num Sunset da Open. Sim. E foi um negócio surreal. Foi uma experiência que, cara, eu nunca tinha tido uma experiência como essa em Maringá. Eu vejo eventos, momentos como esse, tipo assim, cara, na Europa, Saint-Tropez, né, nas praias da França, Algarves, né? Então a gente vê realmente experiências como essa que eu vivi nesse Sunset. Cara, um evento muito bem montado, um lugar incrível, gente bonita. Foi uma das coisas mais legais que eu já vivi em Maringá na minha vida. E olha que eu trabalhei com eventos muitos anos, tá? E um evento como esse, eu nunca tinha vivido nada parecido. E aí no ano seguinte, o Thiago, e aí, cara, eu ia o Sunset e tal. Ele falou, Felipe, esse não é o nosso público. Essa festa, coisa... Cara, a gente tem um público aqui que é o nosso público-alvo, que é as pessoas que buscam momentos assim e tal. E hoje que eu sou consumidor muito mais desse tipo de restaurante, que traz ali a família, o momento com a esposa e tal, e muito menos de festa, eu entendo a vocação real dos restaurantes de vocês, que com certeza é muito mais o dia a dia das famílias do que uma festa em um momento específico que é um Sunset. E aí você falou um pouquinho sobre a pandemia, como é muito difícil, né? A gente vê que o mercado de entretenimento de restaurantes, a gente vê restaurantes abrindo e fechando o tempo todo. Sim. Ele não é um negócio fácil de você parar em pé. Pode até ser que pare em pé por um momento onde é hype, né? Onde tá na modinha e tal. Mas para você manter esse negócio em pé por 9 anos, só tendo realmente muita qualidade e as pessoas querendo voltar lá o tempo todo, né? Como é? E quais são as dificuldades realmente que vocês enfrentaram nesse... Já citamos aqui a pandemia, mas não deve ser a única, né? E como que faz para manter um negócio complexo como esse? Uma operação de guerra, Uma operação de guerra, não só aberto, mas crescendo, expandindo e saudável como é o de vocês. Então, acho que da nossa área, algo que eu valorizo muito, a gente valoriza muito. Primeiro, a sinergia que a gente tem entre nós sócios, nós três, eu, Thiago e o Leandro, sempre foi um pilar muito importante, porque a gente sempre, cada um tem seu perfil, cada um tem seu papel no negócio, e os três, desde o início, a gente sempre colocou todas as nossas energias ali. Então a gente em nenhum momento buscou algo fora, ou buscou olhar alguma coisa diferente, e a gente vem de famílias de empreendedores, então isso é algo que eu valorizo muito. Meu pai, o pai do Thiago, que nos ensinou muito a gestão, a trabalhar sério, a montar um negócio, a pensar a longo prazo, a não acreditar em hype, em momento. Então, eu até conto isso até hoje. Quando nós montamos o DAS em 2015, uma operação pequena, nós já montamos em paralelo um escritório. E quando nós montamos esse escritório, as pessoas até tiravam sarro, falavam, cara, mas vocês têm um restaurante, para que ter escritório? A gente falava, não, a gente tem escritório porque a gente pensa num negócio grande, a gente pensa em crescer o nosso negócio. E por que escritório? Porque a gente sempre teve esse foco em gestão. Então, tem os setores, tem o setor financeiro, compras, né? Hoje somos em 14 pessoas ali na administração do escritório do grupo. E isso fez com que permitiu que a gente alavancasse, porque a gente sempre tratou com seriedade o negócio, do primeiro até hoje. Então, reuniões com funcionário, reunião com fornecedor, abrir novos fornecedores, fazer novas parcerias. Quando você recebe alguém, falando isso lá em 2015, e já recebi um fornecedor ou atendia, eu nunca fiz uma reunião com um funcionário, por exemplo, no piso, ou no restaurante, ou na frente do restaurante. Eu nunca acreditei nisso. A gente sempre acreditou em ter esse ambiente. Então, esse ambiente permitiu que a gente crescesse, que a gente tivesse essa gestão. Nós, como eu falei, entre sócios, cada um desempenhando o seu papel. E isso foi permitindo com que os negócios crescessem. E mesmo em pandemia, que também a pandemia, né, por N motivos que aconteceram, que foi uma tragédia,
ela também, como você falou, foi uma tática de guerra. Ali a gente se reuniu e falou, ó, nós temos 2 caminhos. A gente remonta o negócio inteiro para a gente sobreviver, ou nós vamos fechar isso daqui, porque a nossa receita chegou a cair 90%, 85% a 90%. A gente ficou faturando 10% do que nós faturávamos da noite para o dia. Então, como permanecer? Não mandamos o pessoal embora, não mandamos nenhum gerente embora. Então, a gente reuniu todo o pessoal e a gente falou, ó, a gente acredita no negócio, a gente acredita em vocês, todo mundo depende do negócio, né? Então, eu tinha muita essa preocupação com as famílias, porque todo mundo desesperado igual nós. E ali nós fizemos uma série de mudanças também que a gente colhe os frutos hoje, desde reorganização das cozinhas, nós unificamos as cozinhas do Mercadão, unificamos a operação do bar, unificamos caixas, remontamos todo o negócio, porque a gente ficou trabalhando só com delivery, então a casa parada, não atendia cliente, a gente sofreu muito aqui em Maringá, então a gente falou, nós vamos passar por um deserto aqui, mas a gente acredita que Deus é maior e quando a gente superar isso daqui, nós vamos tracionar e graças a Deus também, né, Felipe, você sabe bem do setor de eventos, a gente ficou com uma demanda muito reprimida, porque as pessoas também em casa, quando a gente imaginava que quando as coisas voltassem ao normal, a gente ia também ter um fluxo maior por um período. E graças a Deus isso acontece até hoje, muito por ter esse foco no negócio muito além da gastronomia, mas de viver e buscar entregar essa experiência para o cliente, que é o que faz a gente agregar um volume maior de pessoas. Legal. Uma aula, hein? E esse foco tá... na gestão provavelmente possibilita que você tenha mais clareza ao observar as oportunidades, tenha mais clareza ao observar os pontos de atenção, os perigos que vêm pelo caminho, e você consegue corrigir a rota antes realmente de bater o navio na geleira. Então, eu acho que, com certeza absoluta, o foco gestão é uma coisa que a gente olha muito também. A gente trabalha na nossa imobiliária com tecnologia de última geração no que diz respeito à ferramenta, à gestão, a processo, a método. E a gente tem um olhar bem parecido com o de vocês. E a gente admira muito empresas que fazem isso porque não é fácil. Não é para qualquer um. A gente se admira e se inspira, né? Uhum. A gestão ela é algo fundamental. Não tratar um negócio como, mas tem que olhar muito além, tem que olhar, não misturar as coisas. Então, pessoal é pessoal, empresarial é empresarial, né? Separar o CPF do CNPJ. Exato. E essa questão de vocês se organizarem como sócios. Então, você é bom nisso aqui, cara, essa pasta é sua. Né? E respeitar isso, a gente tem algo parecido também dentro da imobiliária que faz toda a diferença e vocês servem aí de inspiração para o nosso negócio também. Obrigado. Eu tô começando a ficar até com fome, tá? De tanto que a gente falou aqui nos restaurantes, a gente vai falando o nome dos restaurantes e eu vou lembrando as coisas que eu gosto de comer lá. Nós vamos almoçar. A gente vai ter que sair daqui direto para almoçar. Daqui a pouco dá para pedir um delivery. Exatamente. Gente, e a gente tá ansioso para falar aí sobre os novos projetos de vocês. A gente já sabe que vocês vão estar no projeto do Master Plan do Cidade de Aruna, que é um projeto que eu falo que vai mudar aí a história de Maringá, né? O patamar do nível do mercado imobiliário dos empreendimentos aqui, com certeza esse vai ser fantástico. Mas é um projeto que, assim, até ele ficar pronto, daqui a alguns anos, a gente já vai conseguir ali usufruir de toda essa experiência da alta gastronomia que vocês entregam aqui para a cidade de Maringá, junto ali com a galeria do PRC Aruna, né? Que é ali na área onde vai ser o terreno. Contem pra gente um pouquinho do que vem por aí e o que a gente pode esperar aí das casas de vocês, dos restaurantes, do Grupo Qualitá. Ano passado nós tivemos uma feliz surpresa, né, de receber um convite do Rafa, do André e do João. Um projeto totalmente subjetivo, megalomaníaco. Inclusive, quando eles apresentaram o projeto, você olha aquilo no papel, você fala, cara, isso é Maringá, será que isso está acontecendo aqui mesmo? E para nós foi um momento muito de satisfação do nosso negócio, um momento muito importante, acho que vai ser um marco dentro do Grupo Qualitá. Isso foi muito de encontro com o resultado de trabalho. Falei para o Guilherme, nós estamos colhendo 9 anos de trabalho, a gente está começando a colher um pouco de toda a responsabilidade que a gente tem, de toda a seriedade, de toda a competência que a gente dispensou nesses últimos 9 anos. Eu acho que esse convite veio
veio realmente para chancelar tudo que a gente tem se dedicado ao nosso negócio. E aí veio o convite para participar da galeria. Na época ainda eu acho que era outro nome. Esse projeto ele foi um embrião que ele tem se transformado. Toda semana a gente tem uma novidade. E a gente está muito ansioso para essa inauguração. A ideia inicialmente era somente ir com um restaurante, mas depois entendendo todo o escopo do projeto, todo o empreendimento, a gente sempre teve um desejo muito forte de ter uma padaria. Então, há uns 4 anos atrás, a gente sempre forneceu pães nos nossos negócios, nas entradas, em alguns pratos. E há uns 4 anos atrás, o Leandro, nosso sócio, decidiu começar a produzir o nosso próprio pão. Então, ele fez alguns cursos, aprendeu sobre o processo, porque ele queria um pão específico. Então, os pães que a gente comprava aqui em Maringá e a indústria produzia para nós, por mais que fosse nossa receita, não atingia o nível de excelência que o Leandro buscava. Então, ele foi aprender sobre levain, fermentação natural, e a gente começou a produzir os próprios pães. E aí, a gente começou a notar o interesse do cliente por esse produto. Tanto que até hoje a gente vende os pães para inúmeros clientes que vão lá para comprar o nosso pão para ter em casa. Por um período a gente montou uma mini bakery lá no Mercadão para vender esses produtos. A gente acabou tendo que desativar para a montagem do bar central. E esse sonho da padaria ficou ali adormecido. E quando veio esse projeto do Cidade Aruna, a padaria ali era o momento dela. Quando a gente viu o projeto, viu o espaço, viu o empreendimento, o que mais fazia sentido ali naquele local era a bakery. Então, ali nós começamos a conversar, começamos a estudar, fazer pesquisa de mercado, viajar novamente para conhecer as padarias atuais, né? Porque padaria, você tem em Maringá hoje, você tem N estilos de padarias. Você tem a padaria de bairro, você tem a padaria dos anos 80, que até hoje o cliente vai lá e senta no balcão para tomar um pingado. Tem as padarias que se sofisticaram e tem as padarias do hype hoje, dos cafés em métodos, os tipos de grãos, uma série de coisas. Então a gente começou a entender que perfil de padaria nós vamos montar, o que nós vamos fazer. Então já existia a marca do Manaia Bakery, que foi uma extensão do Manaia, que é onde a gente fazia os pães e vendia. E eu falei, em reunião nossa de sócios, por que não seguir com uma marca do grupo já existente? A gente sempre tenta criar novos nomes, novas marcas, mas isso é muito difícil. Até o cliente entender o nome, gravar isso, é um esforço muito grande. Então, a gente até colocou como uma regra hoje do nosso negócio, projetar as marcas existentes. Então, veio a ideia do Manaia Bakery, é um projeto que está ficando sensacional, está maravilhoso. Vou lá na Gleba, acho que umas 3 vezes por dia eu passo lá, para ver se o que mudou. Então, a gente está bem ansioso para a inauguração, um projeto totalmente diferente do que Maringá entrega hoje nesse setor de padarias. Então a gente está tentando trazer um pouco da boa comida das padarias dos anos 80 com um ambiente sofisticado atual. Sem muita... o que eu vou dizer para não soar mal? Mas assim, a gente quer uma coisa complicada. Eu não quero... É um bom café expresso, é um bom pão, eu vou ter um pão com manteiga, mas vou ter um misto num pão de fermentação natural. Nós vamos vir com uma parte de folhados muito grande. Então, o Leandro esteve em São Francisco, na Califórnia, fazendo um curso somente sobre folhados, uma das escolas mais renomadas do mundo, hoje em folhados. Então, justamente para trazer mais uma novidade, ter um produto diferente para Maringá. Então, ali nós vamos abranger um leque bem interessante, num ambiente totalmente acolhedor, extremamente confortável. Hoje, todo o nosso mobiliário é assinado pela Century. Então, assim, desde o tecido do sofá, a gente foi fazer os testes com café no tecido. Então, tudo tecido tecnológico, para não ter nenhum tipo de problema. Ergonomia de mesa, ergonomia de cadeira. Então, assim, tudo ali está sendo pensado nos mínimos detalhes. Que notícia maravilhosa. E esse café, Thiago, ele é para funcionar em que período? Isso já está definido? Então, a princípio, a gente vai trabalhar das 8 às 8. É um empreendimento novo, é um negócio novo para a gente. Então, como o Thiago falou, a gente está buscando boas ideias, algo que está dando certo, né, em grandes centros, entendendo também como que é Maringá, a nível, né, de concorrência. Então, a princípio, a gente vai abrir às 8 horas, nós vamos trabalhar com almoço, porque eu acho que, né, inclusive, em todas as referências que nós temos em São Paulo, hoje, todos os cafés e as padarias abrem e atendem os clientes do almoço. E não tem ali naquela região. É uma região que ela ali, precisa de algo como isso, né? Isso, ali tem um fluxo muito grande, ali tem um centro empresarial em volta muito grande, além de, né, muitas residências também. Centros médicos, muitos também. A gente está perto de avenidas ali, né? Então, a princípio das 8 às 8, mas entendendo, né?
tudo para nós lá, e a gente está muito confortável, muito feliz com a parceria. Primeiro, por conhecer muito bem o Rafa e o André e o João. Então a gente ficou muito feliz na época, porque a gente falou, cara, como é bom você estar com parcerias, com pessoas que você acredita, né? E eu sempre falava pro André, eu falava, cara, você precisa trazer essas ótimas ideias para Maringá, porque eles fazem muita coisa no Porto Rico. E eu falava, cara, vocês estão desbravando o mundo ali no Rio, vem para Maringá, porque é case atrás de case de sucesso que eles fizeram no Porto Rico. Isso é... E aí, quando veio o convite, a gente, como o Thiago falou, a gente ficou muito feliz porque eles poderiam convidar inúmeros empresários e acreditaram no nosso trabalho nessa parceria. Então, a princípio, abrindo às 8 horas, podendo trazer um pouco mais cedo, podendo ficar até um pouco mais tarde, a gente vai buscar fluxo e atender o cliente em todos esses horários, então tanto no café da manhã, quanto no almoço, quanto no brunch à tarde. Nós vamos trabalhar com uma área de coquetelaria também bem legal, então trazer algumas opções novas para justamente não ficar muito nichado com uma cara de um café somente, de uma padaria, mas algo que consiga atender o público em geral, e é isso que a gente tem visto em São Paulo também, essa área de barista, dos chás, dos cafés, a gente está aprendendo muito sobre isso e tendo bastante humildade, inclusive, porque é algo que não faz parte do nosso dia a dia, então às vezes a gente até parece que volta 9 anos atrás, porque você vai falar com um fornecedor de café, você não sabe nem muito o que você pergunta, e o cara fala, meu, quem que vocês são? Você fala, não, cara, a gente já trabalha, mas aqui é novo. Então, aprendendo sobre chá, aprendendo sobre café, aprendendo sobre vários métodos. E o café, ele é igual o vinho, né? Tem vários níveis ali. Assim como o chá, a gente foi entender de chá, a gente achava que o chá do Oca, por exemplo, a gente tem um chá muito famoso que lá eu no amo, Mercadão. Inclusive. Nossa, e a gente achava que o chá ele era 1, 2 receitas. A gente já serviu chá de saquinho no café, a gente foi entender que não é assim. Tem um mar de opções, um mar de pessoas que gostam. Então, é algo que tem um potencial muito grande, né? A gente já tem algo que a gente observa que é uma dificuldade, mas que a gente já trabalha, que é a equipe. Então, a gente tem uma equipe hoje de mais de 20 pessoas na área de coquetelaria nos restaurantes, que nós vamos levar para lá. O próprio pessoal do atendimento, pessoal interno, que a gente já trabalha. Agora, o objetivo é entregar esse produto com qualidade para o cliente e entendendo daí como é que vai ser também o fluxo do próprio empreendimento como um todo, né? Até para o Rafa, para o André, é tudo muito novo lá, né? Eles fizeram aquele parque de convivência que eu acho que foi uma sacada maravilhosa para trazer também o maringaense para frequentar ali. Mas como todo empreendimento e todo negócio que nós já montamos, você pode mapear tudo que você imagina. Tem muitas coisas que somente depois que tiver aberto e operando na prática, para a gente poder entender como é que a rota. É o que a gente sempre faz, até voltando à pergunta do início. Como é que opera um negócio novo como um francês, como um restaurante Frutos do Mar? É mudar a rota. A hora que você viu que não está no caminho certo, tem que mexer. E muda rápido, né? Não dá para ficar esperando. Tem que ser muito rápido essas alterações, porque senão o cliente não volta. Então, o Mediterrâneo, por exemplo, a ideia era trabalhar ali só com os legumes, purezinho de batata. Não vamos levar massa para o Mediterrâneo. O pessoal sentava lá, não, eu quero comer um peixe, mas eu quero com risoto. Eu quero um camarão, eu quero com massa. Então, tem que mudar. Na padaria, é o que o Guilherme falou, é um embrião. Então, nós vamos abrir das 8 às 20. A ideia é ela passar por todos os momentos do dia. Então, café da manhã, entrando para o almoço, à tarde o lanche, um brunch, com a opção de você tomar um Aperol, tomar um Negroni, ou tomar uma taça de espumante, uma garrafa de vinho, e entrar até o fim do dia ali com um lanche noturno, para posterior a isso, a abertura do restaurante, que vai iniciar às 19 horas. Então a gente vai ter restaurante lá também. Vai ter lá das 8 da manhã à meia-noite, você vai ter opção de poder ir para um espaço de almoço ou jantar. Então a gente abre às 8, encerra meia-noite, a padaria vai até às 8, às 19 já abre o restaurante, só que o restaurante é um pouco mais para o fim do ano, ele não inaugura agora nesse primeiro momento. Inaugura esse ano ainda? Se Deus quiser. A ideia esse ano é um desafio, né? Porque a gente está vendo lá no dia a dia, a obra é algo, né, complicado, porque você depende de várias etapas. Além de obra, a gente tem muita questão também de fornecedor, equipamento, que vai chegando agora no final do ano, tudo começa a dificultar para entregar com prazo mais curto, porque o Brasil inteiro pulsando, pedindo. Então a gente tem uma expectativa de abrir entre novembro e dezembro. Mas claro que isso precisa estar alinhado com os prazos, porque a gente também não pode fazer algo atropelado, porque senão na ponta o cliente sente. Então,
como data real, a gente acredita agora, dia 3 de setembro, a inauguração do café, com o empreendimento. Esse que é o cronograma inicial, podendo ainda sofrer alteração. E aí, depois de aberto, e aí a gente, né, maturando um pouco mais a nível de comportamento, empreendimento, os horários, que para eles também é muito novo, a gente tentar vir ainda esse ano, novembro ou dezembro, com as operações de restaurante. É que a Baker tem sugado uma energia muito grande, nossa. É um negócio muito novo. Por mais que é uma operação de alimentação, mas ela foge totalmente do nosso escopo. Desde a matéria-prima, da produção, hoje o nosso produto, a gente produz, o cliente consome. Padaria não. Você tem que produzir, esperar o cliente escolher esse produto para consumir e esse produto perecível. Então, você tem que entender toda essa logística, toda a questão, desde o cardápio, muda tudo. É café da manhã, é waffle, é panqueca, é omelete. Você tem que entender até a rotina das pessoas, né? Exato. Em que momento que ela vai consumir esse alimento, que já é um pouco da rotina diferente dos restaurantes de vocês. E até entender o horário, porque tem padarias que abrem às 6, às 7, tem padaria que abre às 9, tem os cafés que abrem um pouco mais tarde. Então, assim, a gente precisa entender o perfil do público dessa região também para saber que horário nós vamos atuar. Então, é totalmente flexível. Como eu disse, é das 8 às 20. Mas pode virar das 7 às 19, das 6 às 9. Não tem regra. A gente vai estar preparado para atender a necessidade do público da região. Eu tenho bastante segurança que está aí a nova queridinha de Maringá, né? Não na padaria, nos restaurantes. Eu acho que já é sucesso, né? A gente não tem dúvida. Tudo que vocês colocaram a mão até hoje deu certo. Amém. E ali a gente vai ali com bastante frequência também. É um lugar que a gente gosta muito de estar, né? Porque desenvolvimento imobiliário é o nosso negócio, né? E o pôr do sol ali é algo sensacional e eu tenho certeza que as pessoas vão se reunir ali de manhã para tomar o café da manhã, vão passar o dia e eu tenho certeza que todo mundo vai querer ou chegar a tempo de ver o pôr do sol ou ficar até o pôr do sol para assistir essa beleza da natureza que o lugar entrega, além da alta gastronomia, além do ambiente. E ali é um lugar muito, Ana, de um fluxo muito alto de pessoas. Porque de um lado a gente tem o centro da cidade e de outro lado a gente tem bairros que são super populosos e bairros nobres. Grandes né? A gente tem ali né? o Jardim Itália, a gente tem o Monções, a gente tem a Nildo Ribeiro que leva para diferentes lugares da cidade, né? Até o parque, desde da Zona 8 ao Parque do Japão, ali é rota. Né? Então as pessoas passam por ali, olham e falam, cara, é aqui que eu vou parar para tomar o meu lanche, é aqui que eu vou trazer a minha família, aqui eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser... Isso faz muito sentido. Hype, com certeza. Ele não é só rota, né, para as pessoas que passam ali a trabalho, mas ele vai passar a ser um ponto turístico de lazer. Sim. Então, eu acho que finais de semana, para onde eu vou com as crianças, que eu sei que vai ter um playground ali, vai ter todo um centro de convivência mesmo. Sim. Então, eu quero almoçar num lugar agradável, eu quero tomar um café com a família no final de semana. Então, hoje sim, ele vai ser... Ele é uma rota onde as pessoas passam no dia de semana, que ela vai olhar e falar, é aqui que eu quero vir no final de semana, no meu momento de lazer, com a minha família. Então, eu vejo que é um presente para os maringaenses. Com certeza. E a gente entende que é uma região muito carente. Quando nós começamos a frequentar aquele espaço, quando começou o canteiro de obras, e a gente postava que estava ali, vem novidade por aí, a população da região, os amigos, sempre comentavam, cara, o que vai sair aí? Eu não acredito, nós precisamos de alguma coisa, aqui é muito carente. Por mais que você tenha Cerro Azul, tem alguns pontos ali, você vê que é uma região que está gritando ali por novidade. Então, toda a galera que mora ali no entorno está assim, tão ansiosa quanto nós para o início da operação. Cara, eu vou levar meu filho, tem o parque, a estrutura vai ficar linda. Meu, o que os caras estão fazendo ali só vai entender a hora que estiver pronto. O pessoal que entender e ver o que foi feito naquela região vai ser, eu acho que é um marco para a nossa cidade. E junto tudo a isso, toda essa estrutura, esse parque maravilhoso está sendo feito, um paisagismo assim, inexplicável, a gente entendia que precisaria de um algo a mais dentro daquele ponto, dentro da padaria, e a gente começou a buscar um pouco entender sobre sorvete, sobre gelato. Você tem um parque, espaço para família, criança, tem que ter um sorvete. Tem que ter a sobremesa. Tem que ter o doce. E aí no começo do ano nós começamos a prospectar, buscar referências, não é nossa área o gelato, né, o sorvete.
E a gente começou a buscar por marcas consolidadas, quem que faria sentido estar em Maringá, quem daria para trazer. E por uma grata surpresa de Deus aí, colocou no nosso caminho o Maurício, de São Paulo, que é dono da Bashir. Ele é um dos netos do criador da Bashir. Bashir hoje é uma sorveteria libanesa, há mais de 80 anos ela existe, ela tem mais de 60 lojas no mundo, são mais de 50 lojas no Líbano, são 3 lojas em Dubai, 3 lojas em Paris e 3 lojas em São Paulo. E todas as lojas são da família. Então é um sorvete que o avô produzia com gelo das montanhas do Líbano. Ele pegava o gelo na montanha e produzia o sorvete. Então um sorvete totalmente feito com produtos naturais, não existem sabores artificiais nem corantes, então ele é feito só com matéria-prima natural, somente açúcar orgânico, pouca adição de açúcar, então ele é um sorvete mais saudável, menos gordura. Todos os sorvetes de frutas são sem leite, então ele é lacto-free, somente com água. E é um produto maravilhoso, sem contar todo o pistache que vai em volta, o doce de leite, o chantilly, que é toda produção dele específica. E aí surgiu a Bashir, conseguimos conversar com o Maurício, tivemos em São Paulo uma reunião com ele, o Habib, eu chamo ele de Habib, virou nosso amigo. Na época ele tinha mais de 1.400 pedidos de franquias no Brasil, e ele estava segurando ainda. E nós vamos ter a felicidade de ser a primeira loja sem ser da família Bashir. No mundo vai ser aqui em Maringá, então vai ser lá na Gleba. Que privilégio. Nós iniciaremos com um carrinho agora na Bakery, mas já temos o ponto e a estrutura para montar a loja ali no parque, na área de convivência do empreendimento. Possivelmente a gente vai estar startando no ano que vem. Que legal. A Que gente coisa agora ficou ainda mais ansioso. Ainda mais ansioso e ainda mais curioso. Porque a gente falou aqui realmente de padaria, né? A gente passou agora por gelateria, né? E a gente falou também um spoiler aí sobre restaurantes, né? E o que mais vocês podem dizer para nós sobre restaurante? Qual que é a experiência que quem for buscar um restaurante ali vai viver, né? Eu tenho certeza que vocês ainda estão assim, projetando tudo isso e planejando tudo isso, mas que experiência vocês pretendem dar para quem buscar um restaurante ali no Cidade Aruna? A gente sabe que vem alta gastronomia e vem uma experiência fantástica, né? Não tem como esperar menos de vocês. Então, esse tem sido um grande desafio nosso. Primeiro, por ser um empreendimento novo, para a gente entender e ser também uma região nova, porque hoje praticamente todos os nossos negócios, tirando o Rabaneiro, está todo voltado à mesma região, à mesma área, né, que é ali do Mercadão. Então, um dos objetivos também da gente abrir a operação dos restaurantes depois do café era para a gente também entender como é que vai ser esse consumidor, esse perfil, esse público. E também, seguindo o desafio, como a gente falou desde a da abertura do Origem do Dominique, abrir algo que some com os nossos negócios, que não divida. Então, que não seja algo que o cara fala, vocês abriram lá, mas você já tem aqui. E isso é um desafio muito grande, que a gente, ao mesmo tempo que tem que buscar uma ideia nova, um conceito novo, eu também não posso fazer uma loucura ou trazer algo que não para em pé, como a gente falou. Então, a gente está estudando muito isso, como já falei, com bastante humildade, pé no chão, indo muito a São Paulo e outros centros para entender como é que está o mercado. A gente tem essa busca de valorizar um pouco mais as nossas marcas, né? Hoje são 8 brands já que a gente já tem desde há muito tempo trabalhando. Então a gente está olhando para isso, como que nós vamos replicar, nós vamos montar um negócio novo, como é que vai ser esse passo a passo. Mas eu acredito que é seguir com o foco do trabalhar, acreditar em Deus, que vai dar tudo certo. Ali já existe um desafio e um diferencial muito grande, que é a caixa d'água. A caixa d'água onde nós vamos montar os restaurantes era a caixa d'água antiga do frigorífico central, então eles mantiveram aquele espaço. Então ali já remete muita história e nós vamos buscar contar essa história. Então ela está lá intacta. E agora a ideia é, seguindo essa história, um conceito também novo para a cidade, que converse com o empreendimento, que some para a cidade e também para o nosso grupo. Então tem bastante novidade aí para vir, se Deus quiser. Vocês falaram ali de estudar bastante o projeto, de estudar onde vocês vão, os próximos negócios. Quando vocês conheceram o projeto do Cidade Aruna, né? Que foi a primeira vez que o Rafa, o André, o João chegaram lá e mostraram para vocês. Como é que foi isso, a decisão de estar dentro do empreendimento? Vocês tomaram a decisão de imediato, olhou para aquilo ali e falou, cara,
temos que estar aqui dentro, né? Ou não, vocês foram assim, ó, legal, tudo muito bonito, mas espera aí que a gente vai analisar e entender. Como é que foi esse processo entre vocês sócios? Eu lembro do ano passado, eu estava num jogo do Maringá e o Rafa passou por mim. Eu não conheci o Rafa pessoalmente, se apresentou. Ele falou, cara, eu tenho um projeto muito legal que nós vamos lançar no ano que vem e eu quero apresentar para você e para o Morrone. Ele já conhecia o Gui e ele falou, eu preciso apresentar para vocês. Lá perto do antigo Water Park, assim, eu falei, cara, deve ser uma torre comercial, deve ter um mall embaixo, o cara vai querer que a gente monte... Ou no máximo um rooftop. Vai querer que monte um restaurante ali. A gente, graças a Deus, passa por um momento de muitos convites. Muitos convites para novos negócios, novos empreendimentos, mas a gente é muito cuidadoso nisso. O que fazer, para onde ir, com quem fazer. E aí teve essa conversa rápida no jogo do Maringá. Falei, mais um aí que eu não sabia de todo o time, todos os sócios, não tinha muito conhecimento do tamanho do negócio. E aí um dia eles marcaram uma reunião com nós, foram apresentar o projeto. No momento a gente tinha mais 2 projetos na mesa também que estavam em fase de entendimento. E a gente fala, é muito direcionamento de Deus. Então, assim, a gente até discutiu em reunião, cara, para que lado nós vamos? A gente ora, a gente põe em oração e pede para Deus mostrar para nós o caminho. E eu acho que o grupo ali tem muita sinergia com a gente, nos nossos valores, nos nossos princípios, nos nossos propósitos, na seriedade. Então, eu acho que isso é ponto crucial para nós. A gente nunca vai dar um passo onde a gente está um pouco desconfortável. E ali a gente tem visto, nesse pouco tempo que a gente tem caminhado junto com eles, na transparência, na tranquilidade, na seriedade, na honestidade do grupo em tudo que é feito. Então, ali a obra está praticamente sendo executada toda por eles. E tudo que é feito é com... Cara, eu acho que isso aqui vai... Não, então não vamos fazer. Eu acho que aqui a gente deve fazer de tal forma. Tá ok, vamos seguir por esse caminho. Então, assim, tem muita tranquilidade. Então, isso nos deixa mais confortável ainda de fazer o que a gente sabe fazer bem feito e seguir também um pouco da nossa intuição, do que a gente acha que vai ser melhor para o negócio. Então, eles têm abraçado muito a nossa ideia, a gente tem caminhado junto, a gente tem trocado muita figurinha. Inclusive, a inauguração, a gente vai atender até o evento da solenidade da inauguração, que era uma coisa que não estava no script, justamente com esse entendimento, cara, de muita parceria, muita união ali para que o negócio venha a ser muito sucesso. Que legal. E é isso, estão ansiosos aí com tudo que vai acontecer, com todas as novidades que vêm por aí. E aí, Felipe? Agora a gente está, assim, contagem regressiva, né? Não só nós, operadores do mercado, mas todos os clientes e Maringá inteiro tá contando os minutos para efetivamente a gente conseguir começar a aproveitar aquele espaço e agora sabendo aí já muitos detalhes de com que tipo de gastronomia a gente vai conseguir viver as experiências que nos aguardam ali, tá? Obrigado demais por estar com a gente. Eu acho que talvez daqui uns 2 ou 3 meses a gente possa voltar para mais um podcast onde a gente vai falar da experiência que vocês estão vivendo lá e aí sim a gente mergulhar dentro dos restaurantes, né? Eu acho que faz todo sentido a gente estar explorando cada vez mais a experiência que o cliente vai viver no Cidade Aruna. E obrigado demais por estarem com a gente. É uma satisfação e um prazer enorme para a gente estar sentado na mesa com vocês e trocando ideia sobre gastronomia e como que isso valoriza o mercado imobiliário, como que isso valoriza principalmente o desejo das pessoas de estar ali. Legal, obrigado pelo convite, Felipão. A gente já se conhece há muito tempo, parabéns pelo negócio. Que Deus continue abençoando o projeto de vocês. Ana, parabéns. A gente fica muito feliz com o convite, fica muito feliz em poder falar tanto dos novos negócios como do nosso negócio mesmo a nível geral. A gente valoriza muito o empreendedor local. Então, independente, não só nós, mas todo mundo que empreende, que busca crescer, que busca gerar emprego, gerar negócio, para nós é satisfatório. Então, todas as parcerias e os projetos que a gente tem visto que tem esse foco, a gente procura estar junto. Então, é um privilégio, a gente está muito próximo, está muito ansioso, está trabalhando redobrado. É uma fase agora que a gente está até um pouco exausto, assim, de volume de trabalho, mas é bom, porque é energia, a gente, graças a Deus, nós somos novos, bastante saúde, então a gente está com pessoas que a gente acredita muito, então como o Thiago falou, cara, o Rafa, o André, o João, o grupo ali, desde o começo, a gente acreditou muito, porque
a parceria vai muito além, independente da gente estar indo bem, o todo tem que acontecer. Então, a gente está próximo para que isso aconteça e, se Deus quiser, a gente volta a falar aqui em outubro, novembro, da coisa acontecendo, operando, realizando e é isso. Obrigado mesmo. Cara, muito feliz, obrigado pelo espaço. Muito importante a gente poder falar um pouco mais sobre o nosso negócio. Como eu falei anteriormente, a hora que você para e começa a entender, analisar tudo que a gente já passou, tudo que a gente está vivendo, a hora que realmente você consegue enxergar um pouco mais de toda a trajetória, isso para nós é muito legal. E poder falar um pouco mais sobre realmente gestão, sobre as pessoas que estão começando nesse ramo, a gente de alguma forma possa influenciar, possa agregar para eles e poder falar desse projeto que com certeza vai ser um divisor de águas na cidade. As pessoas não têm ideia o que vai ser aquilo, a hora que eu acho que primeiro momento, a hora que entrarem na galeria ali, vão conseguir sentir um pouquinho do gostinho do que nós estamos falando. Eu todo dia que vou lá, eu me espanto com a beleza, com a grandiosidade daquele lugar, da beleza natural, da luz natural que entra ali, o empreendimento todo de vidro. Não vou falar muito também para não estragar a surpresa, mas ali eles foram muito felizes no projeto, em toda a concepção da Galeria Aruna. Ali eu acho que com certeza vai ser um grande ganho para a nossa Maringá. Gente, gratidão é a palavra que resume aqui para nós hoje. Por vocês estarem compartilhando todo esse conhecimento com a gente, o tempo de vocês, que vocês estão aí numa carga de trabalho, né, super excessiva, e mesmo assim tiraram aí 1h30 para estar com a gente aqui. Obrigado mesmo, foi muito legal poder conhecer um pouco mais da história de vocês, do negócio de vocês. Ficou bem claro aqui pra gente da onde vem todo o sucesso de vocês, né? Do quão seriedade vocês levam o trabalho de vocês, com quão responsabilidade, não só colocando muita qualidade nos produtos, no atendimento, na experiência, mas também numa gestão de qualidade, que eu acho que isso faz toda a diferença. E com certeza vocês ainda vão ainda crescer ainda mais, vão ser um sucesso bem maior do que vocês são. A gente deseja aí que Deus abençoe imensamente os novos negócios de vocês, as casas de vocês. E gratidão é a palavra que fica. Obrigado. Tá bom? E aí, estamos finalizando aqui mais um episódio do podcast do Patrimônio Cast. Obrigado por quem esteve aqui até agora com a gente. Curte esse vídeo, é importante para nós, para que alcance mais pessoas o nosso conteúdo. E já se preparem aí para o próximo episódio, que também vai estar muito legal. Vai estar bem bacana e a gente vai trazer uma surpresa bem bacana. Gente, é isso e até a próxima. Valeu, tchau.